Há muito tempo, em uma era esquecida, a humanidade estava à beira do abismo. A maldade e a decadência se espalhavam como uma praga. Mas em meio a esse caos, um homem chamado Noé se destacou. De acordo com os textos bíblicos, o mundo dessa época era descrito como um lugar onde a maldade e a corrupção haviam se disseminado amplamente entre a humanidade. O livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 8 na Bíblia cristã, descreve a condição da humanidade naquela época. O Senhor viu que a maldade do homem tinha se multiplicado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor ficou profundamente triste, e lamentou ter criado o homem. Ele disse: Vou destruir todos os seres humanos que criei da face da terra, tanto os homens quanto os animais, os répteis e as aves. Estou arrependido de tê-los feito. Mas, Noé, encontrou graça aos olhos do Senhor. Essa passagem sugere que a sociedade estava imersa em corrupção e violência. As pessoas haviam se afastado dos princípios de retidão e justiça, o que levou a um estado de decadência moral. Portanto, o mundo pré-diluviano estava em um estado de deterioração espiritual, de acordo com o relato bíblico. Isso é o que, de acordo com a tradição, levou Deus a decidir purificar a terra por meio do dilúvio, e conceder a Noé a tarefa de construir a arca para preservar a vida. Numa noite sombria, Noé recebeu uma visão. Uma voz ancestral ecoou em seu coração, alertando-o de um grande e terrível evento que consumiria a terra. E assim, começou a história, e a trajetória de Noé, que enfrentou o grande dilúvio que inundou o mundo inteiro. Porém, uma dúvida surge em meio ao caos. Como Noé e sua família, isto é, mais 7 pessoas escaparam do dilúvio? Noé era um homem justo e íntegro, que vivia numa época em que a humanidade havia se afastado de Deus, e a violência e a maldade predominavam na terra. Deus, então, decidiu destruir toda a humanidade por um grande dilúvio, mas escolheu Noé e sua família para serem poupados. Deus instruiu o velho homem a construir uma grande arca para abrigar a si mesmo, sua família, e um par de cada espécie de animal existente, de modo a garantir a sobrevivência das criaturas após o dilúvio. Com uma determinação inabalável, Noé aceitou sua missão, construir essa grande embarcação que abrigaria a essência da vida. A tarefa era monumental. Noé e seus filhos labutavam incansavelmente, guiados por uma sabedoria que transcendia a compreensão humana. A arca não era apenas uma embarcação, era uma promessa de renovação para um mundo afogado no pecado. O mistério se aprofunda quando consideramos como Noé reuniu uma coleção tão diversa de criaturas. Como ele as atraiu, as acalmou e as manteve em harmonia. Alguns dizem que foi um milagre, outros, uma ligação profunda entre homem e natureza. Quando a arca foi concluída, Noé e sua família, junto com os animais, entraram nela. Deus fechou a porta da arca e, então, começou a chover ininterruptamente por 40 dias e 40 noites. As águas subiram e cobriram até os picos das montanhas, eliminando toda a vida da face da terra, exceto aquela que estava na arca. O grande dilúvio chegou, devorando a terra em uma fúria avassaladora. Mas a arca flutuava, segura em meio às ondas tumultuosas. Dentro daquelas paredes de madeira, a fé de Noé e de sua família se mantinha firme. Durante o período em que a chuva caía sobre a terra, no relato bíblico, a descrição é de um cataclisma global, que cobriu toda a superfície da terra conhecida naquela época. Contudo, fora da arca de Noé, o mundo estava em um estado caótico, com as águas subindo e submergindo completamente a paisagem. As descrições bíblicas narram isso como um evento de proporções catastróficas e desoladoras. Quando finalmente a chuva cessou, a terra emergiu de seu banho de renovação.
Noé e os animais foram libertados para repovoar o mundo. No entanto, o enigma permanece. A história de Noé é mais do que uma narrativa, é um mistério que desafia nossa compreensão. Durante os dias do dilúvio, quando a arca flutuava sobre as águas, Noé soltou corvos e pombas para procurar terra firme. Finalmente, a pomba retornou com um ramo de oliveira, indicando que a água estava começando a baixar, e que a terra estava emergindo novamente. Depois de 150 dias, a arca repousou sobre o Monte Ararat. Noé esperou mais alguns meses até que as águas secassem completamente. Então, Deus disse a Noé para sair da arca com sua família e os animais. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo que nunca mais destruiria toda a vida na terra por meio de um dilúvio. Como sinal dessa promessa, Deus colocou um arco-íris no céu. A história continua com a descendência de Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, e a dispersão dos povos na terra, culminando na construção da Torre de Babel e na confusão das línguas. Mas, isso é tema para outra ocasião. Quando Noé e sua família saíram da arca e pisaram na terra seca, o mundo havia sido transformado. As montanhas estavam agora mais altas, os oceanos mais profundos, e a vegetação mais exuberante. O velho homem olhou ao seu redor, e viu um mundo novo. Um mundo de esperança e renovação. Um mundo onde a vida poderia florescer novamente. Mas, Noé também viu algo a mais. Viu a destruição que o dilúvio havia causado. Viu os corpos dos mortos espalhados pela terra. Viu a devastação que a maldade humana havia provocado. Ele ficou calado por um momento, refletindo sobre o que havia acontecido. Então, quem sabe ele se virou para sua família e disse: "Este é um novo começo. Um começo para nós, e um começo para o mundo. Mas, não devemos esquecer o que aconteceu. Devemos lembrar da maldade humana, e do poder da destruição. Devemos trabalhar juntos, para construir um mundo melhor. Um mundo de paz e harmonia. Um mundo onde a vida possa florescer, e a maldade seja banida." Noé e sua família se espalharam pelo mundo, espalhando a mensagem de esperança e renovação. Eles construíram novas comunidades, e ajudaram a reconstruir a civilização. Mas, o enigma do dilúvio permanece. Ninguém jamais soube ao certo o que o havia causado. Alguns diziam que foi um castigo de Deus, enquanto outros diziam que foi um evento natural. No entanto, uma coisa é certa. O dilúvio havia deixado uma marca indelével no mundo. Era um lembrete da fragilidade da vida, e da importância de proteger o planeta. A história de Noé e o dilúvio, conforme é relatada no livro de Gênesis, é uma narrativa que tem sido interpretada e recontada de diversas maneiras ao longo dos séculos, e continua a ser uma parte significativa da tradição religiosa e cultural de muitos povos ao redor do mundo. Ao longo dos séculos, o legado de Noé ecoou através das eras. Uma história de fé, coragem e novas oportunidades, que nos lembra da resiliência da humanidade diante da adversidade. O enigma de Noé continua, aguardando aqueles corajosos o suficiente para explorar suas profundezas. Até então, continuaremos a buscar a verdade que se esconde nas entrelinhas da história. Mas, e você, o que acha disso tudo? Afinal de contas, o que realmente levou Deus a destruir tudo o que havia criado com tanto amor?